Salve povo, aqui é o Zelota de volta com o último capítulo da saga Ayúbida, ou mini saga Ayúbida. E nesse vídeo nós vamos ver a Sétima Cruzada, o seu início e as batalhas que aconteceram. Também vamos ver a ascensão dos mamelucos, vai ser fortemente influenciável ali no que vai acontecer com os Ayúbidas. A grande batalha entre os Ayúbidas e os mamelucos e também, claro, a invasão mongol, que vai encerrar tudo isso aqui. Bom, mas antes de eu contar todas as histórias para vocês, eu peço a todos que dêem um tapota no like, compartilhem com quem gosta desse tipo de conteúdo, que ajuda a divulgar o meu trabalho, o canal a crescer. Para quem chegou agora por aqui, sejam todos bem-vindos. Eu trago conteúdo de Antiguidade e Idade Média. É só dar uma conferida na minha videoteca com as playlists com vários conteúdos, com reinos, impérios, civilizações e personagens. Me sigam nas minhas redes sociais, no Instagram, @zelota, e também no Facebook, para vocês saberem sempre que os vídeos forem postados, já que o YouTube não está notificando os inscritos aqui do canal. Quem já é inscrito, dá uma verificada aí se a sua sineta está ativa, beleza? Muita gente também assiste aos vídeos aqui, mais de 60%, e não são inscritos no canal. E quem quiser fazer um apoio aqui ao canal, dar um apoio ao meu trabalho, fazer parte do acampamento Zelota, que é o site de membros, é só vocês clicarem no botão Seja Membro aí embaixo da tela, tem um link também na descrição. E aí você se torna um patrocinador aqui do canal e ajuda para que eu continue fazendo os vídeos aqui no YouTube. Já estou quase desistindo. E também, claro, já esquecendo, os dias agora dos vídeos são nas quintas-feiras, às 20 horas, horário mesmo do Sol Dia. Então lá que eu já falei demais aqui, porque o pessoal fica reclamando nos comentários que eu fico enrolando, mas eu preciso dar esse recado no começo dos vídeos. Bom, então vamos lá, seguindo da partida, né, da Sétima Cruzada, quase que da partida diretamente da Sétima Cruzada. Bom, como vocês recordam no vídeo anterior, quem não assistiu o vídeo anterior, vai lá, assiste, eu vou deixar o card logo aqui em cima, depois volta para cá, porque aqui é uma mini saga, todos os vídeos são interligados, então é necessário que vocês assistam os anteriores. Jerusalém havia caído em 1244, né? Vocês lembram que os cruzados tinham reconquistado com o Frederico II na Sexta Cruzada, mas depois não durou muito tempo, teve aquele cessar-fogo, que foi um acordo feito entre o Frederico II e o Camilo I, né, que estava com outros interesses lá na Síria, né, mais precisamente Damasco, e aí os Ayúbidas atacam Jerusalém, mas eles não atacaram diretamente, na verdade eles mandaram, foram os Corásmios atacar, então eles não estavam descumprindo o acordo, né, já que foi outro povo que atacou, mas foi a mando deles, mas enfim. Com aquele saque, a cidade de Jerusalém havia retornado para as mãos dos Ayúbidas. Então, claro que novamente os cruzados tinham como objetivo recuperar Jerusalém. Mas para isso o plano era o mesmo das cruzadas anteriores, que era de conquistar o Egito e também agora dessa vez a Síria. Tanto o Egito como a Síria faziam parte do coração do sultanato Ayúbida. Eram os territórios mais importantes. E também, claro, o objetivo era conquistar Jerusalém e destruir o sultanato Ayúbida, porque não estava adiantando de nada. Os caras pegavam Jerusalém e os Ayúbidas iam lá e reconquistavam. Então eles precisavam acabar com os Ayúbidas. Então aconteceu em 1245 o Concílio de Lyon, que foi organizado ali pelo Papa Clemêncio IV, que deu todo o apoio ao rei da França, o Luís IX, que muita gente conhece ele já como São Luís, né? Mas antes de ser santo ele foi rei, e o Luís já estava organizando essa campanha para fazer essa cruzada. Bom, aí tivemos o início dessa campanha, que vai ter como seu primeiro ponto a batalha de Almanzora. Já teve uma batalha de Almanzora anteriormente, que a gente viu aí nos vídeos anteriores. E aí os navios que saíram da França, né, foram comandados pelos irmãos do Luís, que eram o Carlos de Anjou, também conhecido como Carlos da Sicília, e o Roberto I, que era conde de Artésia. Os navios saíram de duas cidades francesas, que era a cidade de Aigues-Mortes, que tem esse nome, possivelmente ainda era o nome latino, né? Permaneceu com esse nome até hoje, tem esse nome, né? Da época dos romanos, e a cidade de Marselha, né? Ambos ali portos da França. E o destino era o Chipre,
né, o Chipre que havia sido comprado pelo Guido de Lucian, ou Guido de Lucião, né, que traduzindo mais para o português, ao Ricardo Coração de Leão, né, que conquistou a ilha do Chipre, né, o Chipre é uma ilha, na verdade, né, e um preço bem barato aí, onde ele ficou vivendo lá com a Sibila, né, que era a esposa dele. E essa história é outra história, mas eu não vou contar aqui não, porque vai ficar muito longo o vídeo. Eu já contei lá na área de membros também. Quem quiser estar membro, se torne membro aí para vocês ficarem sabendo dessas histórias. Então esses navios chegam no Chipre no outono de 1248. E aí os navios francos barra cruzados, eles desembarcam ali nas águas egípcias, e o objetivo deles novamente era de conquistar a cidade de Ameta, que foi o objetivo da cruzada anterior. E isso aconteceu em junho de 1248. Então eles vão sitiar Diameta. Só que aí nem precisou muito desse sítio, porque o emir, que era Ayúbida, que era o Fakir Aladim, que comandava as guarnições ayúbidas lá em Diameta, ele fugiu para o refúgio do sultão do Egito, lá em Asmuntaná, que vai causar um grande pânico na população de Diameta, que acaba fugindo da cidade. E aí existia uma ponte, né, que ligava a cidade de Diameta ao Egito, tanto tinha um canal ali, e as margens do Nilo, e aí deixaram a ponte intacta, eles não destruíram a ponte, o que facilitou a vida dos cruzados, que só atravessaram a ponte, e quando eles entraram em Diameta, a cidade estava deserta. Bom, então os cruzados passaram a usar novamente Diameta como uma base para atacar o Egito. Só que aí os cruzados, eles recebem a notícia de que o sultão que a gente viu lá no final do vídeo anterior, o Saleh Ayub, ele havia falecido. Então eles se encorajaram e partiram em direção ao Cairo. E aí eles fizeram essa marcha, e foi no início da manhã de 11 de fevereiro que os cruzados vão partir para essa marcha. E as forças ayúbidas vão lançar um ataque contra os cruzados, uma ofensiva, jogando ali o fogo grego contra os francos, mas os francos conseguem repelir esse ataque e conseguem uma importante vitória contra os ayúbidas. E essa batalha, claro, deixou muitas baixas ali no lado dos ayúbidas. Bom, e aí quando chega em 27 de fevereiro do ano seguinte, vamos ter uma segunda, no caso, terceira batalha de Almansora. Esse nomezinho não é difícil. Almansora. E essa batalha vai ser o seguinte: o novo sultão ayúbida agora era o Taranchá. Taranchá, na verdade. Taranchá, ele era filho do Saleh Ayub. E vamos ter mais coisas à frente aí envolvendo uma esposa dele, enfim, lá na frente eu conto. Então ele chegou no Egito vindo lá da cidade de Hassenkef, não tem tradução portuguesa, então ele sai de Hassenkef e vai para Almansora, onde ele iria liderar o exército egípcio barra Ayúbida. Bom, então os navios egípcios foram trazidos por terra e lançados no mar em Al-Mahala e posicionados atrás dos navios dos cruzados, o que iria impedir que chegassem reforços e que viriam lá de Diameta. Então eles vão fazer esse sítio, um sitiar a cidade de Diameta, e quem estava lá era o Luís IX. Bom, então os egípcios lançaram fogo grego mais uma vez. Eu adorava esse fogo grego, né? Um fogo que não apagava. Na própria água ele continuava em chamas, enfim. Então eles vão lançar esse fogo grego, vão destruir essas embarcações, né, com os suprimentos, e vão capturar outras. E aí os cruzados vão sofrer diversos ataques, além também das consequências de terem perdido seus suprimentos, que foi a fome, e também vão começar a surgir algumas doenças. Bom, então no meio desse sítio, alguns cruzados vão perder a sua fé e vão passar para o lado dos ayúbidas. Então vamos ter ali uma grande redução. Então Luís IX, ele vai propor uma proposta nada vantajosa para os ayúbidas, que era o seguinte: fazer um acordo de paz, que seria, eles devolveriam Diameta em troca de Jerusalém e algumas cidades na costa da Síria.
vocês estando vencendo uma guerra, sitiando o cara faz uma proposta dessa, vocês aceitariam? Bom, é claro que os Ayyubidas não aceitaram, né? E aí na noite de 5 de abril, os cruzados eles fizeram uma ponte improvisada, ali uma ponte flutuante, e conseguiram fugir de Diameta. Só que nessa fuga, eles, no meio do pânico, no desespero de sair logo de Diameta, eles esqueceram de destruir essa ponte, e essa ponte acabou sendo utilizada pelos Ayyubidas, que perseguiram os cruzados até a cidade de Fariskur. E lá aconteceu essa batalha entre os cruzados e os Ayyubidas. Os cruzados já enfraquecidos por conta da fome e tal, foram massacrados ali. Não sei se eu posso falar essa palavra no YouTube, eu falo isso, mas às vezes cortam o meu alcance. Mas enfim, eles acabaram vencendo os cruzados em 6 de abril de 1250. O rei Luís IX acabou tendo que se render, né? Claro, ele evitava a derrota, ele foi derrotado, assim como os irmãos dele que estavam com ele, o próprio Carlos de Anjou e o Afonso de Poitiers, né? Eles foram capturados. E a peruca do rei Luís foi exibida lá na Síria, né? Peruca, a touca, ou enfim. Aí depois de foi pago um resgate, né, para o Luís IX sair, ser libertado, pago em ouro, uma questão dessa. Mas ele acabou saindo, tanto que ele depois retorna para uma outra cruzada. E essa sétima cruzada é que foi basicamente a última ali contra os Ayyubidas. Bom, agora um outro momento importante que foi a ascensão dos Mamelucos. Bom, após essa vitória, justamente, exatamente, precisamente um dia depois, em 7 de abril de 1250, o Tarachan já se sentindo o cara do topo das estrelas, enfim, ele acaba resolvendo atacar os mamelucos, ou na verdade intimidá-los. Os mamelucos faziam parte de uma guarda de elite dos Ayyubidas, né? Teve aquele acordo com os forásmios e tal, que eu falei no vídeo anterior, que eles acabam se tornando ali os mamelucos, né? Enfim, tem essa história. E aí os mamelucos, eles respondiam de forma ainda muito leal a Shajar al-Dur. Apesar desse nome bem masculino, era uma mulher. E Shajar al-Dur, ela era uma das esposas do Saleh Ayyubi, que foi o sultão que a gente viu no final do vídeo anterior. Então, esse antigo sultão, inclusive, era o pai do Tarachan, né, o Saleh Ayyubi. Então, ela tinha uma origem turca e dizem que ela era uma serva, né, tinha sido comprada como uma serva pelo Saleh Ayyubi. Então, ele acabou se encantando com ela e se casou com ela. Claro que ele tinha outras esposas, outros filhos e tal. E a Shah ela tinha muita influência política sobre os mamelucos. E o Tarachan, ele precisava se livrar da Shajar, né? Se livrar, no caso, essa ex-esposa do pai dele, para se consolidar no poder. Porque havia ainda muitos questionamentos sobre ele no poder por conta dos seus comportamentos. Ele fez ali várias mudanças na antiga guarda dos mamelucos. E o Tarachan ele tinha uma fama de beber bastante, então sempre que ele estava alcoolizado, ele maltratava as servas, também destratava os guardas mamelucos. Isso gerou, claro, uma revolta entre esses mamelucos, que eles gostavam muito da Tarachan, eles tinham essa lealdade com ela. E dentro desses mamelucos nós tínhamos a família Barri, que essa família depois vai fundar uma dinastia, assim como os Ayyubidas lá atrás, hein? Vocês verem como as coisas são. E aí, o que é que eles vão fazer? Eles vão se rebelar contra o Tarachan e vão despachá-lo para o encontro de Alá, né? Se é que ele encontrou com Alá, acho difícil. Mas enfim, e aí o Tarachan foi despachado para o mundo além vida. E a Shajar, para poder assumir o poder, né, ela precisava estar casada com um homem. E aí ela vai casar-se com o Aybak. O Aybak, ele era um comandante Ayyúbida de origem turca, fazia parte ali dos mamelucos.
E aí ele estava muito revoltado com a Síria, e também tinha algumas questões políticas favoráveis a Shajar, porque não estavam prestando devido respeito a ela. Então ele se casa com ela e assume o trono lá no Egito, utilizando o nome de Al-Sharaf II, mas só no papel. Quem governava de fato seria ela. Ela que iria governar o Egito. Ele ficaria responsável pelas tropas ali dos mamelucos para os combates. Bom, e aí tivemos o conflito Mameluco-Ayúbida, e aconteceu em dezembro de 1250. Bom, esse conflito teve início com An-Nasir Yusuf. Yusuf, ele era bisneto do Saladino, e ele resolveu atacar o Egito após saber do falecimento do Tarashan. Ele estava lá na Síria. E aí teve essa ascensão ao poder de Shajar, então ele foi totalmente contra aquilo ali. Ele vai montar um grande exército, né? Ele tinha um exército muito maior, muito mais bem equipado do que o exército dos mamelucos. Então ele tinha as forças dele lá na Síria, contando com as guarnições das cidades de Homs e de Rama, e junto com ele tinha outros comandantes, todos que eram descendentes diretos também do Saladino. E apesar de todo esse poderio ofensivo do Yusuf, o An-Nasir Yusuf, ele acabou sendo derrotado pelo Aibak. E depois ele retorna para a Síria após essa derrota, e a Síria estava escapando aí do controle dele. Mas vai ter coisa pior que vai acontecer aí. Bom, então os mamelucos, eles vão resolver fazer uma aliança com os cruzados que estavam remanescentes por lá em março de 1252. Então eles resolveram fazer uma campanha conjunta contra o An-Nasir Yusuf. E aí o rei Luís, né, que já havia sido libertado, né, depois que o Tarashan foi comer capim pela raiz, ele acaba liderando o seu exército cruzado e ele iria para a cidade de Jaffa, enquanto o Aibak iria mandar suas forças lá para Gaza. Então, ao saber dessa aliança, o Yusuf ele se antecipou e mandou os homens dele para Tel Caves, que ficava aos arredores de Gaza, onde aconteceria essa batalha. Então, o objetivo dele era evitar que houvesse essa junção dos exércitos dos mamelucos com os cruzados, e iriam enfrentá-lo, né? E aí, percebendo que essa guerra seria muito boa para os cruzados. Imagine só, vocês tinham ali os Aiúbidas na Síria, a Síria era um objetivo dos cruzados, e os mamelucos no Egito, que era outro objetivo dos cruzados. E além disso, você ia ter os dois iam se atacar e se destruir. Ia só ficar tudo para os cruzados, né? E aí eles perceberam ali, tanto o Al-Nasir e o Aibak, que essa guerra iria favorecer os cruzados e não os mamelucos ou os Aiúbidas. E aí, claro que, como eles não se davam bem, teve que ter um intermédio ali, essa conversa ser mediada por alguém. E o escolhido sempre era um abássida, né? Um califa abássida, que nessa época era o Najim Ad-Din, para intermediar essa conversa. E aí foi feito um acordo assinado em abril de 1253 e que definia os territórios que pertenceriam a cada um dos dois povos. No caso, ficou definido que o Egito e a Palestina, com exceção da cidade de Nablus, localizada hoje lá na Cisjordânia, ficariam sob o controle dos mamelucos. Já a Síria muçulmana ficaria para o controle dos aiúbidas. Isso, claro, com esse acordo resultou no fim do domínio aiúbida lá no Egito. O Egito agora era dos mamelucos. E agora, para encerrar a invasão mongol, o mongol Mong Khan, que era um dos milhares de netos do Gengis Khan, ele mandou uma carta para o seu irmão, que era o Hulagu, uma ordem de estender o Império Mongol até as margens do rio Nilo. E o Hulagu ele formou um exército com 120 mil homens. E aí, em 1258, os mongóis saquearam a cidade de Bagdá, e eles massacraram ali também os habitantes da cidade, o califa abássida, que era o Al-Musta'sim, como boa parte da família do califa.
E claro, foi nesse ataque que foi destruída a biblioteca de Bagdá, que era o maior centro cultural e de conhecimento do mundo medieval, né, ali no Oriente, e era equivalente à biblioteca de Alexandria e até a biblioteca de Pérgamo em termos de conhecimento, e tudo foi destruído pelos mongóis. E aí o Anassi, o Sufi, ele vai mandar uma comitiva, já prevendo um ataque na Síria. Então ele manda essa comitiva para conversar com o Hagalu, pedindo para que não houvesse uma invasão no território dos Aiúbidas. Ele até aceitaria a condição de ficar como um estado ali servo, né, no caso um estado vassalo dos mongóis. O Hagalu, ele não aceitou os termos, ele não queria saber de vassalagem, ele queria destruição. E aí o Al-Nassi Yusuf vai pedir ajuda a quem? Justamente aos mamelucos. Já teve aquele acordo, eles perderam o Egito para os mamelucos. E aí os mamelucos acabam não aparecendo, ou chegaram tarde, enfim, eles tinham os seus próprios interesses. Mas aí o que aconteceu? Os mongóis, eles vão chegar e vão atacar a cidade de Alepo. Eles vão sitiar Alepo. Em uma semana, Alepo caiu nas mãos dos mongóis. E aí, isso foi em janeiro de 1260. A destruição da cidade de Alepo, inclusive o Saladino conquistou com facilidade também, né? Só chegou lá, o cara abriu as portas, mas beleza. Bom, enfim, tem nos vídeos anteriores aí. Então essa destruição de Alepo vai causar um pânico ali na Síria muçulmana, porque era uma cidade grande e importante para os Aiúbidas ter sido conquistada assim tão rapidamente pelos mongóis. E aí na sequência, a outra cidade importante da Síria, que era Damasco, se entregou ali para não ser saqueada, como outras cidades muçulmanas, no caso Aiúbidas, que estavam na Síria e foram todas saqueadas pelos mongóis. Bom, os mongóis depois conquistaram Samaria, eliminando uma guarnição aiúbida que estava lá em Nablus. E então eles avançaram para o sul até Gaza e não encontraram nenhuma resistência. O An-Nassi Yusuf, claro, foi capturado, né, depois dessa campanha, e ele foi utilizado para render ali as guarnições, né, para que as guarnições que estavam na cidade de Agilum se rendessem. E aí os mongóis também conquistam essa cidade aiúbida. Aí quando chega no dia 3 de setembro de 1260, é que os mamelucos se movimentam, eles vindos do Egito, sendo comandados pelo sultão mameluco na época, que era o Qutuz. Na verdade ele só vai viver mais um ano depois dessa campanha, e comandado pelo general dele, o Baibars. Baibars, que depois ficou conhecido como a Besta, e viria a se tornar sultão. Ele deu uma rasteira aí no Qutuz, foi uma usurpação, mas enfim, isso é outra história aí, depois futuro a gente vê os mamelucos. Bom, então os mamelucos, eles desafiaram os mongóis na batalha em Aijalut, né, que em árabe significa oásis de Golias, né, despeitaram mesmo os mongóis e encararam. Essa batalha aconteceu lá no Vale de Jazrael, a gente já viu outras batalhas que aconteceram por lá, né, entre cruzados e aiúbidas, enfim. E essa batalha foi vencida pelos mamelucos. E em 5 dias depois, os mamelucos já haviam conquistado a cidade de Damasco. E em menos de um mês conquistaram toda a Síria, agora que estava nas mãos dos mamelucos. Bom, precisa nem dizer que o An-Nassi Yusuf, durante esse cativeiro, ele foi falecido, né? E com ele também faleceu o sultanato aiúbida, que deixou de existir, e agora o que pertenceu aos aiúbidas pertencia aos mamelucos, ou boa parte desse território, né? Esse poderoso império, essa dinastia fundada pelo grande Saladino. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Eu adorei fazer essa mini saga, nos deu a oportunidade de fazer um estudo sobre o Oriente na Idade Média, de ver cruzadas, que é um tema que eu ainda não tinha trabalhado. Vimos ali muito superficialmente na saga bizantina, mas aqui a gente teve a oportunidade de ver mais, e que não impede que a gente retorne e vendo ali pelo lado do Ocidente. E claro, a gente conhecer a respeito dessa dinastia dos curdos e entender o que aconteceu com eles.
Depois, claro que os kurdos vão sofrer ataques também do Império Otomano, entre outras coisas, e vai levar eles a viver na situação em que vivem hoje, né? Isso para encerrar o questionamento que a gente iniciou lá no primeiro vídeo dos kurdos com a origem deles. Beleza? Bom, encerrada essa mini saga, o YouTube adora essa questão de mini saga agora, hein, galera? Ficar assistindo aí vários vídeos aí, seguindo sequência, então assistam aí as mini sagas que eu faço aqui no canal. Sei que tem gente que não tem saco, prefere assistir um vídeo só, o máximo dois, mas esses conteúdos a gente tem que trabalhar assim de forma mais extensa, porque é muita coisa, viram quanto eu falei aqui, né? Bom, na sexta-feira, no caso amanhã agora, né, que eu vou estar colocando aí uma nova enquete para vocês, para a gente ver o que a gente vai trabalhar no futuro. Eu vou colocar aí dois povos aí que foram bastante sugeridos aí por inscritos no canal, e vamos começar uma nova, talvez uma nova mini saga, quem sabe. Vamos ver, dependendo aí da extensão do conteúdo. Beleza? Agradeço a todos que assistiram essa mini saga, foi muito legal ter feito. Vou sentir falta dos Ayúbidas e de Saladino, mas enfim, a vida segue e vamos conhecer novos personagens. Um abraço, Zelota, até semana que vem, falou pessoal.